Olá! Antes de começarmos a mensagem de hoje, eu quero compartilhar algo especial. Fizemos uma enquete aqui na nossa comunidade perguntando qual o maior significado da Páscoa para você. E a grande maioria, 62% de vocês, responderam que é a vitória sobre a morte. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Para que houvesse a vitória no domingo, Jesus precisou enfrentar o silêncio e o abandono nessa sexta-feira. Fique comigo, pois hoje você vai entender por que esse silêncio foi o maior grito de amor por você. O dia em que o sol se apagou. Você já passou por um momento em que gritou por Deus e a única resposta que obteve foi o silêncio? Aquele silêncio que parece vazio, que faz a gente questionar se o Senhor está nos ouvindo. Hoje é Sexta-feira Santa. Há 2000 anos, o próprio Filho de Deus experimentou esse mesmo silêncio. Enquanto o mundo se tornava trevas ao meio-dia, um grito ecoou pelo Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender que o silêncio de Deus naquele dia não foi falta de amor, mas foi o maior plano de resgate já executado para salvar a sua vida. A Bíblia nos conta em Mateus capítulo 27, versículo 45, que da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por 3 horas o sol se escondeu. Mas o que estava acontecendo ali era muito mais do que um fenômeno da natureza. Naquele momento, Jesus estava bebendo o cálice que nós deveríamos beber, aquele sofrimento que nós deveríamos sofrer. Lembra que conversamos na segunda sobre o vazio e na quarta sobre o fardo? Na cruz, Jesus se tornou o nosso pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Imagine a cena. Jesus, que sempre teve comunhão perfeita com o Pai, agora estava carregando o pecado de toda a humanidade. O Pai, que é santo e puro, não podia contemplar o pecado. Por isso, houve aquele silêncio ensurdecedor. Por isso, houve o desamparo. Jesus foi abandonado por um momento para que você e eu nunca mais precisássemos ser abandonados por Deus. O silêncio do Pai foi o preço da nossa adoção. Quando Jesus deu seu último suspiro e disse: está consumado. Algo incrível aconteceu no templo. O véu, aquela cortina pesada que separava o lugar comum do lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasgou-se de alto a baixo. O evento extraordinário que ocorreu no momento da morte de Jesus foi o rasgar do véu do templo para mostrar o fácil acesso que temos para com Deus. Pense no significado disso. Antigamente, o acesso a Deus era restrito, difícil, cheio de regras e barreiras. Somente o sacerdote poderia se aproximar. Mas quando o Cordeiro de Deus morreu, o véu não foi rasgado de baixo para cima pelo homem, foi rasgado de cima para baixo por Deus. Isso significa que o caminho está livre. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O silêncio da sexta-feira abriu a voz de Deus para nós hoje. Você não precisa mais de intermediários. Você tem um Pai que te espera de braços abertos, através do seu Filho Jesus. Na Bíblia está escrito que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus.
E certamente todos nós já vivemos e já passamos nas nossas próprias sexta-feira. Nós olhamos para os lados e vemos escuridão. Oramos e parece que o céu é de bronze. Mas escute bem, o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. No sábado, o corpo de Jesus estava no túmulo e parecia o fim, mas Deus estava trabalhando no invisível. Se hoje o Senhor está em silêncio, não se desespere, Ele está preparando a ressurreição. A Sexta-feira Santa nos ensina que o sofrimento tem data para acabar, mas a vitória que Jesus conquistou é eterna. Você não está sozinho, você não está vazio na sua dor. O sangue derramado no Calvário garante que Deus está com você, mesmo quando Ele não diz uma palavra. Descanse na obra consumada. E lembre-se, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para te salvar. E você, já tem a certeza da sua salvação? Se ainda não, fale com Deus, peça para Ele, Senhor, perdoe os meus pecados, entre no meu coração e me mostre, Senhor, quais são os seus planos para mim. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim da nossa série de Páscoa, mas a história não termina na cruz. O silêncio de hoje prepara o grito da vitória de domingo. Se essa série tocou a sua alma, escreva aqui nos comentários. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. E maratone os vídeos anteriores sobre o vazio e o fardo. E compartilhe essa mensagem, deixe o like e escreva nos comentários qual o próximo assunto você gostaria de ouvir aqui no nosso canal. Que a paz do Senhor, que venceu a morte, esteja com você hoje e sempre. Amém. Até a próxima.